Contei para vocês no sábado que Palmeiras e Endrick haviam chegado a um acordo para o primeiro contrato profissional da Joia Alviverde. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou contar sobre uma vitória do Palmeiras nos bastidores no que diz respeito a essa negociação. Tem informação importante no Corinthians. André Sanches abriu o jogo sobre os acertos com a Caixa pelo refinanciamento do estádio alvinegro. E o São Paulo com essa história do Thiago Couto, goleiro que pode virar o segundo da posição, mas cujo contrato termina agora, no mês de junho. Vou falar também sobre Jorge Jesus, que virou o grande alvo do torcedor. A pressão em cima do Paulo Sousa é gigante. Paulo Sousa, em caso de empate ou derrota nessa terça-feira, deve ser demitido. Falo também sobre Falcão Garcia, centroavante que já foi pretendido por vários clubes brasileiros e está voltando para a América do Sul. Tem ainda novidades sobre Fernandinho, ex-jogador de saída do Manchester City a caminho do futebol brasileiro, as últimas do mercado de transferências e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês não sabem como eu fico feliz de ter vocês por aqui mais uma vez. Se é novo, deixa eu só me apresentar. Sou jornalista esportivo, trabalhei no Diário de São Paulo, na ESPN, na Rádio Bandeirantes, entre outros. E aqui a ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de mais nada, queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, deixem like. Se ainda não são inscritos, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações para não perder nada sobre o mercado de transferências, bastidores e muito mais. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que preparou as melhores cotações para os jogos dessa terça-feira à tarde. Tem confronto da Premier League, Southampton e Liverpool, jogo que pode valer o título ao Manchester City. Vitória do Southampton paga 7,60, o empate pagando 5,23 e a vitória do Liverpool paga R$1,26. Já na Libertadores separei dois jogos. Boca Juniors e Corinthians na Argentina, a vitória alvinegra paga R$3,61, o empate pagando R$2,95, a vitória do Boca paga R$2,04. No Maracanã, no jogo da pressão em cima do Paulo Sousa, vitória do Flamengo pagando R$1,16, o empate pagando R$6,18 e a vitória da Católica pagando R$12,35. Para não ficar fora dessa, é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na SportBetBR e começa a apostar. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Mbappé. Dois jornais espanhóis, o Marca e o AS, asseguram que o Mbappé fechou com o Real Madrid e o anúncio vai acontecer depois da final da Liga dos Campeões. O Real Madrid é um dos finalistas e enfrenta no dia 28 o Liverpool. Acordo que teria 5 anos de duração e faria do Mbappé o jogador mais bem pago da história do Real Madrid. Recentemente, o jornal Le Parisien assegurou que o Mbappé fechou com o PSG. Vamos aguardar para ver quem acertou essa história. Bora falar também sobre Jorginho, ex-técnico do Atlético Goianiense, ou melhor, o novo técnico do Atlético Goianiense. Ele volta ao Dragão para tentar tirar o time da zona do rebaixamento. Atlético que não começou o Campeonato Brasileiro muito bem. Quero contar também que Davi Luiz está fora da partida do Flamengo na noite dessa terça-feira contra a Católica. Mais um problema físico no departamento médico do rubro-negro. Dupla de zaga do Mengão deve ter Pablo e Léo Pereira. O objetivo rubro-negro é fazer os 3 pontos a qualquer custo nessa terça-feira. E Walter, lembra dele, jogador do Atlético Paranaense, entre vários outros clubes? Aquele atacante um pouquinho mais robusto, mas muito bom de bola, tá deixando o Amazonas. Ele havia acertado com o clube para jogar a Série D, nem estreou na Série D. Havia jogado duas partidas do Campeonato Estadual, acabou se contundindo e optou por rescindir seu contrato com o Amazonas. Tomara que o Walter consiga encontrar seu rumo no mundo da bola. Para fechar o giro de notícias, contar sobre a última partida que fechou a rodada da Série B. Nessa segunda-feira a gente teve Grêmio e Ituano jogando no Itu, no interior de São Paulo, empate em 1-1. Mais um tropeço do Grêmio, que está fora do G4. Nesse momento, o Grêmio ocupa a 6ª colocação com 11 pontos ganhos, está 2 pontos atrás do Vasco e do Bahia, que fecham o G4. Bora falar agora sobre o São Paulo e uma situação no mínimo esquisita. Thiago Couto se transformou com a saída de Thiago Volpi no reserva imediato do Jandrei. O grande problema é que o Thiago Couto, que está desde os 10 anos de idade no São Paulo, nesse momento ele tem 23 anos, está muito perto do fim do contrato. O vínculo dele com o Tricolor termina agora no dia 30 de junho. Se o Thiago Couto quiser assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube a partir de 1º de julho, ele já pode assinar esse pré-contrato, por exemplo, nessa terça-feira.
Procurei um dirigente do São Paulo antes de gravar esse vídeo para entender o porquê de o São Paulo não ter renovado o contrato do Thiago Couto antes de transformá-lo no reserva imediato do Jandrei. A pessoa saiu pela tangente e não quis dar mais detalhes. E aí já me vem à cabeça outras duas histórias recentes do São Paulo. Primeira do Vitinho, contei para vocês no fim do ano passado que o atacante, que foi um dos destaques na Copa São Paulo de Juniores em janeiro, não quis renovar seu vínculo com o tricolor, só está esperando o contrato acabar agora na metade do ano para deixar o clube. Há quem suspeite de que ele vai jogar no Porto de Portugal. Outra situação mais recente que a gente só tomou conhecimento agora. Marquinhos acaba de se transformar em atleta do Arsenal. O detalhe é que o São Paulo tentou por inúmeras semanas renovação do contrato com Marquinhos e não chegou a um acordo. Dois atletas revelados na base, assim como o Thiago Couto. Esse dirigente do tricolor não quis dizer se o São Paulo tem encontrado dificuldades na manutenção do atleta. E se tem encontrado dificuldades, nada mais normal do que renovar esse contrato antes de transformá-lo no segundo goleiro. Afinal de contas, você vai chamar a atenção e vai dar visibilidade para esse atleta sem saber se essa renovação do contrato vai acontecer. A menos que o São Paulo consiga resolver isso rápido, pode se transformar num enorme problema. Se você não conhece o Thiago Couto, atleta super vencedor em todas as categorias de base do São Paulo, tem fama de pegador de pênaltis, venceu pelo Sub-15, Sub-17, Sub-20, esteve inclusive nas seleções brasileiras de base. Parece ter um futuro bastante promissor, mas mais uma vez o São Paulo errou ao deixar um jogador que tem muito talento bem perto do fim do contrato. Quero falar sobre Falcão Garcia, centroavante de 36 anos de idade que já foi alvo de vários clubes grandes do futebol brasileiro nos últimos anos. Só para citar alguns casos, Corinthians, Botafogo, Grêmio, enfim. Falcão Garcia está decidido a voltar para a América do Sul. O contrato dele com o Rayo Vallecano da Espanha termina agora no mês de junho. Não foi uma temporada muito produtiva. Esse único ano com a camisa do clube espanhol foi de 24 partidas, 6 gols e nenhuma assistência. A avaliação de que o custo-benefício dele é ruim, o Rayo Vallecano já decidiu abrir mão do Falcão Garcia. E no país dele, na Colômbia, há jornalistas assegurando que ele vai defender o Júnior Barranquilla, ou pelo menos tem conversas avançadas para se transformar no centroavante do time de Barranquilla. Aí fico me perguntando se os clubes brasileiros não vacilaram nessa. É óbvio que ele tem relações com o Júnior Barranquilla, seu clube de coração, mas com a capacidade financeira que os times brasileiros têm, será que não dava para oferecer um salário maior para contratar um jogador cujo currículo é extremamente vencedor? Atleta que passou por Porto, Mônaco, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e que estava desde o fim da temporada passada jogando no futebol espanhol. Hora de falar sobre Lucas Leiva, volante de 35 anos de idade que tem conversas com o Grêmio. Atleta formado na base do tricolor gaúcho, com uma carreira muito legal no futebol europeu. Foram mais de 10 temporadas pelo Liverpool, outras 5 temporadas na Lazio. O contrato dele com o time italiano termina agora no mês de junho. Ele tem sido mais reserva do que titular nesse momento da temporada, embora tenha mais jogos como titular do que como reserva. Na temporada 2021-2022 são 44 aparições, 26 começando o jogo e outras 16, ou melhor, 18 saindo do banco de reservas. Nessa segunda-feira, por exemplo, ele entrou nos 14 minutos finais do empate em 2-2 da Lazio com a Juventus. A tendência é que a Lazio não ofereça um novo contrato ao Lucas Leiva. E esse namoro com o Grêmio, que já existe há alguns anos, pode se transformar em casamento. Mas é importante dizer que o Lucas Leiva vai precisar aceitar uma bela redução salarial. O Grêmio, por estar jogando a Série B, tem muito menos cotas de televisão, a capacidade de arrecadação caiu bastante. Lucas Leiva já foi informado sobre isso, topou fechar um contrato menor nessa temporada com a possibilidade de ganhos maiores com o retorno do time à primeira divisão. Mas esse martelo só vai ser batido tão logo o campeonato italiano terminar. A última rodada está marcada para o fim de semana. Bora falar sobre a terça-feira absolutamente decisiva para Paulo Sousa. O técnico do Flamengo só tem um resultado para essa terça contra a Universidade Católica: vitória. Qualquer outra situação pode determinar a demissão do treinador português, que está por um fio. A pressão do torcedor, de dirigentes e de conselheiros se tornou absolutamente insustentável. E até o Marcos Braz, que vinha bancando a permanência do Paulo Sousa para não admitir que errou quando o contratou, já começa a ter seu cargo extremamente ameaçado internamente. Se o Flamengo tropeçar, vai acontecer a mudança. Nessa segunda-feira foi mais uma grande demonstração da pressão e do poder do torcedor rubro-negro. 3 hashtags diferentes
todas defendendo a volta do Jorge Jesus, estiveram nos Trend Topics, ou seja, entre os assuntos comentados do Twitter no Brasil. A hashtag VoltaJJ também foi uma das mais comentadas no Twitter dos Estados Unidos, só para você entender a força do torcedor rubro-negro. O grande detalhe é que se o Paulo Souza cair, os dirigentes do Flamengo nesse momento parecem propensos a pensar em um outro comandante antes do Jorge Jesus. A relação do JJ, especialmente com o Marcos Braz, é ruim. O nome do Cuca é um nome bastante ventilado, não dá para descartar Carlos Carvalhal, que está deixando o Braga, o Leonardo Jardim é um velho sonho dos dirigentes rubro-negros, mas tudo isso depende de um tropeço contra a Católica. Você acha que o Flamengo pode tropeçar nessa noite? Use o espaço para comentários para deixar seu palpite do jogo. Quero trazer uma novidade importante sobre Fernandinho, o volante de 37 anos de idade, que vive seus últimos momentos com a camisa do Manchester City. Ele mesmo já declarou que vai deixar o time de Guardiola no fim dessa temporada, ou seja, no próximo fim de semana, quando o Manchester City deve confirmar a conquista do título inglês. O Fernandinho vai voltar ao Brasil. E recentemente, dois clubes brasileiros, um de São Paulo e um do Rio Grande do Sul, procuraram os representantes do Fernandinho para entender as condições do negócio. Ambos foram avisados pelo empresário do Fernandinho de que ele já tomou a decisão de voltar para o Atlético Paranaense. Então, no mercado do futebol brasileiro, o retorno do Fernandinho pro Furacão já é dado como certo. Entrei em contato com o dirigente do Furacão antes de gravar esse vídeo para saber como é que o Atlético pensava sobre essa possibilidade. Esse dirigente não quis se manifestar, até para não expor o Fernandinho na última rodada do campeonato inglês. Mas esse retorno já tem até data para acontecer. 18 de julho é quando os clubes brasileiros podem voltar a inscrever atletas. E é nesse momento que o Fernandinho deve ser registrado como reforço do Furacão, atleta que passou pelo clube de 2002 a 2005. Para trazer mais detalhes do acerto entre Palmeiras e Endrick, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola no sábado pela manhã. Nessa segunda-feira, o Fabrício Romano, um dos repórteres mais conceituados e com mais fontes do futebol europeu, contou que Palmeiras e Endrick haviam fechado detalhes do primeiro contrato, algo que você já sabia desde o último sábado. A notícia importante que o Fabrício Romano trouxe é de que o Palmeiras conseguiu convencer os representantes do Endrick a bater o martelo pela multa de 60 milhões de euros. No vídeo de sábado eu contei para vocês que o período de contrato, 3 anos, salários e também o percentual já estavam todos definidos. Faltava essa questão envolvendo o valor da multa rescisória. O staff do Endrick defendia que a multa começasse em 33 milhões de euros para clubes do exterior e fosse crescendo de forma gradativa conforme metas alcançadas pelo atleta. Número de partidas no time principal, número de gols marcados, convocações para seleções de base ou para a seleção principal. Todos esses itens acrescentariam o valor à multa rescisória. O Palmeiras defendia desde o começo 60 milhões de euros. Houve uma reunião nessa segunda-feira e o Palmeiras bateu o pé, afirmando que só aceitaria fechar o negócio por 60 milhões de euros. A família do Endrick recuou, topou o acordo e esse anúncio deve ocorrer no máximo até sexta-feira. Leila Pereira tem pressa para confirmar a permanência de Endrick, a assinatura desse primeiro contrato profissional, ainda que o atleta só possa fazer essa assinatura no mês de julho, quando completa 16 anos de idade, e é a partir daí que ele vai poder ser utilizado como reforço alviverde no time principal. Bora fechar o vídeo repercutindo uma entrevista bem legal que André Sanches deu na noite dessa segunda-feira a um canal no YouTube chamado De Lavada. O ex-presidente do Corinthians, que segue interferindo, especialmente em coisas ligadas ao estádio, assegurou que está tudo resolvido entre o Timão e a Caixa para o refinanciamento do estádio. São cerca de 300 milhões de reais que serão pagos durante 17 anos. Outra novidade importante, as parcelas serão anuais, uma parcela por ano, sempre paga no mês de novembro. A matemática do Andrés é a seguinte: o estádio custou um total de 769 milhões de reais. Corinthians alega ter pago quase 200 milhões de reais com o financiamento do estádio nesses 7 primeiros anos. Vale lembrar que toda a receita com bilheteria era revertida no pagamento desse financiamento. Então hoje, de acordo com André Sanches, a dívida gira na casa dos 569 milhões de reais. Corinthians vai ter 300 milhões de reais injetados pela Neoquímica referentes aos naming rights para debitar desses 569 milhões de reais, embora existam juros. Então, nas contas do André Sanches, hoje o Corinthians tem uma pendência com a Caixa de mais ou menos 300 milhões de reais. As parcelas anuais vão girar entre 15 e 20 milhões de reais.
a boa notícia para o torcedor corintiano é que o Timão vai ter direito à receita de bilheteria com o seu estádio e vai poder utilizar essa própria receita para a quitação da parcela anual. A frase do André Sanches a respeito desse calcanhar de Aquiles durante anos, que foi a engenharia financeira do estádio, foi a seguinte, abre aspas, o estádio do Corinthians está solucionado, fecha aspas. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça. Quem curtiu, deixa like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta com o vídeo no final da tarde e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite recebendo Muricy Ramalho ao vivo. E é você quem vai fazer as perguntas para o coordenador de futebol do Tricolor. Abraço, tchau!